Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. A minha entrevistada desta noite é Kátia Macedo. Nós estamos falando sobre um assunto muito interessante, que é o coaching, né? Tem um ar de novidade assim no Brasil, e eu queria que você me dissesse também sobre isso depois. Como é que, há quanto tempo tem essa questão no Brasil, né? Essa ferramenta do coaching. Mas primeiro, como é que a gente monta um time para dar certo, Kátia? Olha, eu acho que a primeira reflexão é entender quem é esse time, qual é o objetivo dele. Então, se é um time que vai lidar com questões que precisam de muita maturidade, ou é um time que tem que estar mais, vamos dizer, desafiado pelas novidades, qual é o desafio desse time? E aí, pensando uma a uma nas características das pessoas que tem que compor. Não é todo mundo igual, precisa ter uma pessoa mais arrojada, alguém mais maduro, alguém mais temperado, alguém que fala mais rápido, alguém que contemporiza. E isso é uma falha que eu vejo nos processos de contratação, tanto para montar um time trazendo gente de fora, como gente de dentro mesmo, que é não pensar como aquele indivíduo vai reverberar dentro daquele time. Né? Entendi. E esse é um ponto. O outro ponto é não deixar tão claro que os objetivos individuais, eles são importantes, mas o objetivo macro, o objetivo do time, é que tem que ser maior. As pessoas têm que estar motivadas pelos seus objetivos, mas, obviamente, motivadas por um objetivo comum. Porque os conflitos, aí é outro ponto que eu acho que muita atenção, os conflitos são inerentes à convivência humana, mas eles também podem trazer muitas oportunidades, né? O conflito pode trazer oportunidades? Muito, e o líder precisa, se assegurar que aquele conflito vai trazer o benefício de desafiar paradigmas, né? Dele trazer, às vezes, do meu questionamento eu e você, uma divergência que nós tenhamos, a gente vai achar um ponto que não é nem o meu nem o seu, mas um outro que nos desafia a sermos melhores, a um método de trabalho mais inteligente, mais criativo. Então, lidar com conflitos também eu acho que é essencial, saber lidar. A comunicação, que eu já mencionei, ser sempre transparente com o grupo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Cobrança é importante? Cobrança é importante. Aí o outro ponto que você traz, você está muito antenada. O ponto importante é esse. O líder muitas vezes fica achando que liderança é estar num patamar estratosférico e não se imiscuir nas tarefas que são de execução. E do outro lado tem o líder gestor, né? Que ele fica ali controlando, mas você está fazendo o quê? Está fazendo o quê agora? E vai fazer o quê depois? Então, os extremos são péssimos. Também não pode ser um capataz em cima dos funcionários, né? Não, porque não constrói, sabe o quê? Criatividade nem inspira a fazer nada. As pessoas ficam ali na sua posição. Acabam ficando tolhidas, né? E aí acomodadas, né? Agora, Kátia, e quando a empresa é familiar? Não gera mais conflito ainda? Não. Não? Quando, assim, Não. por exemplo, tem marido trabalhando com a mulher, o pai, o filho, todo mundo nas empresas. É um desafio que precisa ser tratado. E eu tenho Porque às vezes as pessoas dizem assim, não tem profissionalismo, porque é uma empresa familiar, muitas vezes não é o profissional que está tocando, então, às vezes as decisões não são tão corretas, no sentido de, sim, as mais apropriadas para a empresa. Olha, eu acho que não. Eu acho que realmente é um desafio a mais, porque se para nós separarmos o ambiente empresarial do ambiente familiar, né, ir para casa e não levar o trabalho já é um desafio, para quem trabalha no ambiente familiar e nas empresas pequenas, isso é muito comum, né, ter marido e mulher ou filhos trabalhando juntos, é um desafio a mais. E o coach trabalha também muito com isso, de que as questões familiares estejam o mais possível circunscritas à família e não sejam transpostas desnecessariamente para o ambiente empresarial. Várias vezes isso pode ser até positivo. Uma boa ideia que sai na mesa do jantar pode reverberar num negócio diferente, pode, mas o problema nosso é o contrário, né? Pode também ter uma briga na mesa de jantar e aquilo vai para dentro da empresa, Exato. Né? Ou pior, uma questão empresarial que dissolve a família, né? Então, é um desafio para o coach, mas, de novo, o nosso ponto é, qual é o seu valor? Vale a pena preservar a sua família? Por que a sua família é importante para você? Levar o trabalho para casa é deletério para o seu ambiente familiar? Então, o que você pode fazer sobre isso? Então, você percebeu que é um desenvolvimento, a pessoa tem que sentir essa necessidade. Quer dizer, e a pessoa tem que estar aberta para fazer todo esse diálogo interno também, né? É verdade, é verdade. Mas quem acha que procura o coaching já está aberto, né, Kátia?
Ou se surpreende na hora? Não sabia que era tudo isso. Se surpreende. Se surpreende? Se surpreende. Tem alguns clientes meus que brincam comigo porque eu sou chicote, chicote. Mas não é, não. A gente realmente estimula a reflexões diferentes. O papel do coaching é esse, do coaching. É você trazer novas perspectivas, novos entendimentos, novas visões. E é por isso que o coaching de negócios precisa que você entenda um pouco da psicologia humana, mas que entenda muito do ambiente de negócios. Claro. Porque senão você não consegue ter comunicação, não consegue ter empatia. Os desafios dessas pessoas que me procuram não são desafios fáceis. Se fossem fáceis, eles já tinham resolvido. Então, de fato, são coisas que elas entendem como muito desafiadoras e que precisam de um olhar externo. Às vezes, a resposta está nelas mesmas, na maioria das vezes está. Mas, às vezes, descobrir essa resposta é o caminho, né? Exato. Que é difícil, né, Exato. Kátia? A gente procura fazer perguntas inteligentes, estratégicas, e a arte do coaching é essa. E agora, quanto tempo demora, em média, quando você dá assessoria para uma empresa? Olha, os processos de empresa demoram entre 6 meses a 12 meses da empresa. No executivo, eu diria que é entre 4 e 6. Mas o coaching, ele não como envolve mudança, ele não é uma coisa de imediata, ele é um processo que você precisa ter conhecimento e consciência daquele comportamento que não está sendo produtivo para você, ter vontade de mudar, aprender como mudar e depois colocar em prática. Então, isso precisa de persistência, de determinação. De envolvimento, De envolvimento, né? É verdade. Então, não é uma coisa assim Não é uma coisa rápida. Rápida. Tem uma frase do Marquês de Pombal, quando ele estava ali à frente da reconstrução de Lisboa, que sofreu no mesmo dia, né, por conta de um terremoto, um maremoto e um incêndio no século XVIII. Então, destruída Lisboa e depois, em pouco tempo, acho que 2 ou 3 anos, para os padrões da época, claro, já seria muitíssimo rápido, ele foi perguntado sobre como ele conseguiu fazer aquilo. Então, ele disse que o segredo estava em ter muita precaução, né, na hora de tomar a decisão. Depois de ter muita acurácia na hora de fazer esse plano de mudança. E depois, persistência na execução. Então, é isso. Você precisa ter cautela, prudência na hora que estiver planejando qualquer mudança, né? Na decisão, muita prudência. Depois, muita acurácia, muita qualidade da ação quando estiver implementando. E, acima de tudo, persistência. O processo de coaching não é um processo fada madrinha. É verdade. As pessoas ficam achando que as coisas são muito imediatistas, não são, né? Não. Agora, e o Brasil, como é que está no coaching? Aqui está começando, né, em termos de... deve ter, no executivo começou, como sempre, né, o executivo sai na frente, né? Então, eu começo a ver desde 2006, 2007, já os grandes CEOs das empresas, né? Começa com esses indivíduos, assim, que vêm com a formação de fora, multinacionais, estão submetidos a esses processos de coaching executivo. Eu diria que 2006 é um marco para o Brasil. Depois do processo de coaching de negócio, Márcia, ele está nascendo agora. Estamos em 2013 e as primeiras pessoas trabalhando com isso começaram agora, em 2013, das grandes empresas de coaching. Até elas começam a colocar o dedinho ali, né? Então, é um potencial enorme. Então, é um mundo que se abre, né? É um mundo, é muito realmente potencial. Do executivo, que independe do tamanho do porte da empresa, pequeno, médio, grande, todo mundo se beneficiaria e beneficia do processo de coaching executivo. Quisera eu ter tido, quando me debati com tantas questões, esse apoio, mas o coach de negócios, ele, para as pequenas e médias empresas, realmente ele é uma ferramenta muito útil, porque a consultoria, ela vem, na maioria das vezes, pensando ferramentas que foram cunhadas para as grandes empresas. Então, quando elas vêm para as pequenas e médias empresas, elas correm muito risco de estrangular, porque são muito detalhadas para o planejamento estratégico, que é uma coisa que durante toda a minha vida eu fiz. Para propor hoje para uma pequena e média empresa, pequena empresa principalmente, eu tive que desconstruir tudo que eu tinha na minha cabeça para fazer alguma coisa que fosse adaptada àquela realidade. Certo. Se você usar uma ferramenta, né, um remédio para um adulto, num bebê, não vai fazer bem. E é isso. É verdade. Ô, Kátia, nós estamos chegando no final do programa. Eu tenho que fazer minha última pergunta. Oh. Quem é Kátia Macedo?
Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de desafiar o potencial humano. A minha vida inteira eu tive muitos resultados positivos que dependeram de mim, mas os melhores resultados eu tive com as minhas equipes, com as pessoas que eu desenvolvi, com o potencial que elas hoje apresentam. Eu sou orgulhosíssima de todos eles e eu vejo isso como uma missão de vida. Eu sou uma pessoa de fé em tudo, fé no ser humano. Eu acho que as pessoas podem muito mais do que acham que podem. E existe muita força nessa crença. Kátia, foi um prazer enorme, adorei a nossa entrevista. Que bom, também gostei muito. Obrigada, Marta. Foi um prazer. Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem. Márcia Peltier entrevista.